Hoje, de acordo com o último relatório da Payscale, cerca de metade das empresas utilizam o IA em descrições de cargo. Qual está sendo o diferencial hoje em dia quando eu falo de descrição de cargo? Eu exponenciar isso para uma estrutura organizacional. Então, quando eu tenho as atividades mapeadas, quando eu tenho as competências mapeadas, o porquê eu não posso também escalar isso para moldar uma estrutura completa? Nós tivemos o case da Microsoft, do Total Rewards, onde eles estabeleceram toda uma estrutura de design organizacional olhando para IA. Então, esse é um ponto que você consegue escalar e gerar valor ao negócio com a inteligência artificial. Qual que é o perigo da decisão de cargo? Porque você percebe que ainda são usos muito isolados. É fácil, não tem tanto impacto para o negócio assim. Agora, quando eu falo, por exemplo, de um algoritmo de mérito, uma aplicação de mérito olhando para a inteligência artificial, onde a inteligência ela vai sugerir aumentos para alguns colaboradores e para outros não, valores maiores ou menores para um ou outro. E quando a gente fala de uma utilização mais complexa e mais estratégica como essa, eu entendo que aí sim a gente começa a gerar valor para a área de remuneração. Porque a gente descarta um trabalho operacional que levava meses para ser concluído, com um fluxo de trabalho muito moroso, e passa a ter um olhar mais estratégico no sentido de: se eu tenho todo o mapeamento de mérito feito da minha organização, eu posso me preocupar com o lado preditivo. Eu consigo identificar qual que é o risco de eu perder um colaborador, eu consigo identificar qual que é o impacto no orçamento de eu dar aumento para esse grupo e não dar aumento para esse. Esses cenários de modelagem de programa passam a ter muito mais valor. E era algo que a equipe de remuneração tinha pouco tempo para você, porque ocupava muito do seu tempo em simplesmente fazer o operacional desse processo. Então, esse é um uso que hoje, nos Estados Unidos, 78% dos processos de mérito já tem alguma influência de IA. Ou seja, é muito comum que, ou até esperado, que a IA esteja, num futuro próximo, decidindo ou sugerindo com uma curiosidade muito boa quem vai receber aumento e quem não vai. A gente entrando em governança vai ser um ponto polêmico para a gente discutir sobre esse tema. Mas uma outra utilização que vem ganhando bastante força é a utilização de agentes. E quando eu falo de agentes, eu quero descaracterizar totalmente de chatbot, tá? Não é chatbot, agentes de IA generativa que entram no sentido de acolher o colaborador e responder desde dúvidas simples, por exemplo, quando vai cair meu bônus, como é o nosso plano médico, qual a abrangência dele, que desafogam muito a área de remuneração, mas também conseguem ajudar na comunicação da estratégia do plano, conseguem acolher o colaborador no sentido de justificar porque ele não recebeu aumento, quais competências ele tem que desenvolver para ir para um próximo step. Então, aqui você já tem um papel que a gente sai de um chatbot, que era uma utilização, que vamos tentar associar com cargos, tá? Para polemizar um pouquinho. O chatbot era um assistente de remuneração, que fazia um papel muito operacional ali para tentar acolher alguns colaboradores, ou seja, ele respondia dúvidas dentro de um cenário específico e fechado. Agora a gente tem um agente que ele faz um trabalho muito parecido com o que seria um BP. Então a gente tem BPs digitais trabalhando como agentes, personificando remuneração, personificando tratamento para cada um dos meus colaboradores. A gente teve o caso da Moderna, que lidou com mais de 100 mil colaboradores atendidos por IA. Então, essa utilização são as que estão cada vez mais gerando valor no negócio. Quando eu tenho decisões de cargo, avaliação de mérito, quando eu tenho agentes atendendo colaboradores, ou seja, são todos desafios que a área identificou a dor, desenhou um framework de como essa dor poderia ser atendida e conseguiu gerar valor ao negócio com a utilização. E são todas utilizações onde o negócio comprou a ideia, deixaram de ser utilizações isoladas, e um colaborador ali ou outro usava. Não, o negócio comprou a ideia e implementou isso como um projeto. E aí sim, onde eu tenho muitas dificuldades, mas quando o colaborador consegue romper essa barreira, esse viés de não utilização de IA, é que ele consegue gerar real valor no negócio.